Olá, sejam bem-vindos ao Neuras. É um prazer estar aqui com vocês pela Central TV e toda a sua rede. Comigo aqui, doutora Júlia Streski. Tudo bem? Que saudade de você. Que saudade, Shimon! Que saudade de gravar o nosso Neuras sem Neuras. Exatamente. Porque a nossa proposta é trazer o Neuras na TV sem neuras. E hoje, Shimon, nós trazemos aqui a doutora Raquel Krieger, que vem dentro do nosso, tirando todas as neuras, ela vem trazer para nós um tema que é muito, muito importante para todos nós. Vem trazer a importância das nossas emoções na saúde física. Caramba! O quanto as nossas emoções afetam a nossa saúde física. Eu acredito muito nisso. E você veja que ela vem, como nós não brincamos em serviço, ela vem trazendo um case real de tudo que ela viveu e de tudo que ela tem acompanhado todos esses anos, o quanto as nossas emoções afetam a nossa saúde física, sem que muitas vezes nós estejamos percebendo isso. Verdade. Seja muito bem-vinda, doutora Raquel, que seja a primeira de muitas estadas aqui no nosso Neuras Sem Neuras. Obrigada pelo convite. É um prazer realmente estar aqui conversando com vocês. Espero poder compartilhar aí um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha experiência com todos, né? Inclusive com os telespectadores. E, enfim, obrigada mesmo. Que bacana. Eu tenho vivido isso e eu tenho visto isso acontecendo nas vidas de muitas pessoas. A pessoa, ela passa por uma crise, vamos colocar assim, ficou desempregada, teve um divórcio, uma separação, né? Perdeu um ente querido e aquilo acaba se refletindo numa doença física, né? E até um tempo atrás isso não era compreendido como algo gerado por questões psicológicas, né? Não havia uma explicação ainda do porquê. Por que quando eu estou estressado, quando eu estou depressivo, eu acabo desenvolvendo uma doença física, né? Algo dentro do meu corpo. E você passou por um momento assim e hoje ajuda as pessoas a tratarem através de terapia, né? De problemas psíquicos que resolveram ali se tornar problemas físicos. Sim, eu sou advogada há 20 anos já. E nesses 20 anos de advocacia eu vivi isso na pele, né? Tanto com o meu corpo ficando doente por conta de estresse, por conta de problemas externos, emoções mesmo, né? Enfim, como diz você, tipo, é perda de alguém na família, é uma separação, é qualquer coisa e que ia pro meu corpo e eu não entendia. Frustrações, né? Frustrações, exatamente. E aí eu comecei essa minha jornada assim e por também observar, né? Eu sempre fui muito observadora por observar as pessoas, observar aí o que as pessoas traziam mesmo como advogada, né? Eu sempre advoguei na área de direito de família, principalmente. Então, tudo que as pessoas traziam, assim, de bagagem, no sentido de... Às vezes você tá brigando, mas não é exatamente jurídico, né? É realmente emocional. É emocional, aí como não conseguem resolver emocionalmente, levam pro advogado. As brigas no direito de família, elas são muito mais emocionais do que jurídicas. Porque ela estava me contando, doutora Júlia, que às vezes as pessoas chegam brigando lá no escritório por um tapete. Sim. Não é um tapete peça, é um tapete de R$20. Porque eles não conseguem sair no braço e nem podem para resolver as suas diferenças. E eu vejo uma coisa, doutora, que quando a pessoa ela não consegue expressar o seu sentimento, isso se transforma em alguma coisa no corpo dela. Eu conheço uma pessoa que quando está estressada fica toda pipocada. Sim, alergias e tudo. E o que acontece? A gente não aprendeu, ninguém ensinou a gente quando era criança a entender o corpo. Então você tem uma dor lá de estômago, você tem uma dor no pulso, você tem uma dor de cabeça. Primeira coisa que você vai fazer é o quê? O que fazem? Eu tomo remédio. Remédio. Você toma remédio para o sintoma. Por o sintoma. Não para a causa. Verdade. Né? Então a primeira coisa que a gente faz é assim, tô com uma dor de cabeça, vou tomar um remédio. Em vez de você olhar, poxa, eu tô com essa dor de cabeça. Mas vamos conhecer meu corpo. Por que eu tenho essa dor de cabeça? Foi de alguma coisa que eu comi? Ou foi, né? Aí você vai... Quando a gente vai para esse lado, você começa a se conhecer melhor o corpo. E aí você começa a perceber
que realmente as emoções interferem muito. Até às vezes você acha que passou mal de uma comida ou e tal, mas você esqueceu que você assistiu um jornal e no jornal mostrou lá um monte de calamidade, um monte de gente morrendo e que aquilo lá no teu inconsciente despertou, deu um gatilho, né? E é que o teu corpo tá pedindo socorro, na verdade, né? Então, é muito comum isso, mas como a gente nunca aprendeu a conversar com o nosso corpo, a entender, e não tô dizendo que remédio não é bom, não tô dizendo pra ninguém tomar, não é isso. Mas o remédio, ele trata o sintoma, não a causa, né? Então, é ótimo tratar o sintoma também, mas a causa, aí você vai lá no começo, e pra evitar ter... Né? Eu tinha muitos problemas de saúde, e eu tomava remédios, assim, era praticamente uma caixinha com vários remédios, né? E hoje eu não tomo mais nada. Por quê? Porque eu fui resolvendo a causa, né? Não somente os sintomas. Então, muda a qualidade de vida da pessoa, muda tudo quando ela olha para isso. Doutora Júlia, aí faz parte também de um autoconhecimento, porque geralmente você vai, como a gente não se conhece e não sabe o que nos machuca, nós vamos procurar o remédio, mas às vezes o remédio é o autoconhecimento. Exatamente, Simão, nós vamos buscar o remédio fora. Exato. Por quê? Porque nós nos distanciamos de nós. Nós nos distanciamos da nossa essência. Do que vai no nosso íntimo. Isso que a doutora Raquel falou é muito verdadeiro. Nós não fomos ensinados a procurar aqui dentro a solução. Nós fomos ensinados a buscar lá fora. Quando na verdade tudo está aqui. Sempre terceirizamos, né? Sempre terceirizamos. Aquilo que nós viemos discutindo aqui no Neuras há bastante tempo já. Nós vamos terceirizando tudo. Terceirizando a culpa, terceirizando a solução dos nossos problemas. Buscando lá fora tudo. Sempre evitando de olhar aqui dentro. Uhum. Porque muitas vezes nós temos até medo de olhar aqui dentro, de medo do que nós vamos encontrar. Porque é feio, né? É feio e assim, aí eu vou ter que lidar com aquilo. Porque eu tenho que lidar com aquilo. A partir do momento que eu vou olhar, eu vou precisar lidar com aquilo. E aí, muitas vezes, eu não quero. Agora, a doutora Raquel, a dor física, é o nosso corpo nos avisando que alguma coisa não está bem, pedindo socorro? É o corpo nos avisando. Às vezes ele nos avisa de forma mais singela, mais sutil. Mas a gente não escuta. Né? A gente não escuta. Uma dorzinha de cabeça, uma dor de estômago. Aí ele vai indo para uma forma mais pesada, né? Até que acaba virando uma doença mesmo. Porque a mente, ela é muito poderosa. Né? A mente domina o nosso corpo. Tanto é assim que, veja, os exemplos de efeito placebo. Né? Isso que eu lembrei agora. Exatamente. Ou seja, a pessoa toma o mesmo, né, achando que é um remédio verdadeiro, é farinha, mas está fazendo efeito. Por quê? Porque o que está fazendo efeito no corpo dela é a mente dela. Então a mente é muito poderosa, tanto para o bem quanto para o mal. Então, assim como ela pode criar saúde, ela pode criar doença. E doenças terríveis. Não apenas uma dor de cabeça, né? Não apenas uma dor de cabeça. Qualquer tipo de doença, ela pode criar, sim, de forma que começa com o emocional, né? E você não sabe lidar com aquilo, não... Vamos dizer assim, por exemplo, uma raiva, um rancor, né? Um rancor muito, muito profundo, que a pessoa não consegue... Então a vida dela vira uma infelicidade total, porque nada fica bom. Eu ouvi dizer que corrija-me se eu estiver errado, mas que o rancor, a mágoa, ela está muito ligado com o câncer, né? O câncer, ele também é fruto de problemas emocionais. Completamente, né? Completamente. E eu não gosto de... Assim, alguns autores, alguns estudiosos dessa área, eles às vezes determinam, né? Na própria constelação familiar, ou mesmo tem um livro da Louise Hay, que é bem conhecida, uma autora bem famosa, que ela associa algumas partes do corpo, alguns órgãos, a algumas emoções. Eu, durante os meus estudos e com muitos autores, eu prefiro não associar. Certo. Porque cada organismo vai ser de um jeito, né? Mas sim, né? Vou te dar um exemplo bem básico, assim. Uma pessoa está num casamento terrível. Só que ela não toma uma atitude. Ela está sofrendo. Um relacionamento tóxico. Tóxico e tal. O corpo dela está infeliz. Uhum. Porque o corpo, ele quer viver, ele quer comer, né? A gente quer comer uma coisa gostosa, a gente quer ter diversão. Ele tem que estar relaxado, porque se você está com o corpo com a mente tensa, o seu corpo está tenso, porque é impossível você
estar com a mente tensa e o corpo relaxado no sofá. Não. E o corpo estar feliz. E o corpo está impossível. Exatamente. Então, o que o corpo faz? Ele começa a dar sinais. A pessoa não muda, então ele vai ficar doente, porque ele fala, não, poxa, vamos dizer, né? Tô falando o que o corpo fala, mas exatamente assim, poxa, por que eu vou continuar vivendo se eu tô numa vida infeliz, né? Vamos abreviar isso aqui, né? Tô sendo... Verdade. Tô usando uma metáfora aqui, mas é mais ou menos isso, né? Então, se você não tá feliz... Então, existem casos, assim, de doenças recorrentes, que as pessoas vão, procuram médicos e tal, e nem o próprio médico não descobre porque que a pessoa tem, às vezes, uma doença simples. Mas, se for olhar lá a fundo, geralmente tem alguma coisa ali, algum trauma, algum problema familiar, alguma coisa que traz isso. Eu já vi vários casos da pessoa ter um mal ali, uma doença, alguma coisa, aí chega no médico, fazem todos aqueles exames caríssimos e não acham nada, porque geralmente eles estão procurando uma bolinha, né? Uma bolinha no pulmão, uma bolinha no coração, uma bolinha no estômago e não acham. Aí no final das contas dizem, é emocional. O seu problema é emocional. Agora, eu acho que a grande questão é que pro emocional... nós não temos remédios na prateleira. E agora? Não existe remédio na prateleira para o emocional. Não existe. O emocional depende do emocional. E onde buscar esse remédio emocional? Não, e tá muito... Aí depende muito mais do indivíduo que está sofrendo do que dos médicos, dos familiares. Depende muito mais de uma decisão. Depende muito mais... Isso mesmo. Essa é a chave. Exatamente. De você querer buscar a solução. É que assim, a doença também, se a gente olhar por um outro lado psicológico, às vezes ela traz um benefício para a pessoa. Aí você me pergunta assim, como assim benefício? Quem que quer ficar doente? Mas, vamos falar aí no casamento mesmo. Vamos citar o exemplo do casamento, que às vezes o marido não trata bem e tal. É um bom exemplo. E às vezes a pessoa fica doente, aí o marido tá lá dando atenção, volta. Os filhos estão dando atenção. Então, não é consciente. Não é que, fiquei doente agora só pra... Vou fingir aqui que tô doente. Mas no subconsciente, ela conseguiu achar uma solução pro problema dela, que não era físico, era psicológico, familiar. E agora ela se sente feliz doente. Eu conheci uma pessoa assim. Se sente feliz doente, ou às vezes não é nem feliz. Ela se sente fugindo de enfrentar um problema. Porque muitas vezes o casamento ele está numa ruptura, ele está prestes a terminar. Mas se adoecer, vai postergando aquela decisão. Empurra, então não precisa enfrentar aquela finalização. Eu já acompanhei casos que foram assim. Adoecia para não enfrentar a finalização. Então, cada vez que vinha a ameaça de enfrentar a finalização, de decisão, a pessoa adoecia. O cônjuge adoecia. No caso, era o cônjuge masculino. Caramba! Ele adoecia e aí postergava-se mais um tempo. Falava em terminar o relacionamento. A coisa continuava. Quando novamente vinha a conversa, adoecia novamente. E doença séria de precisar de cirurgia. De verdade. Por duas situações, precisar de cirurgias sérias que demandavam uma recuperação demorada, tudo em função de retardar a finalização do relacionamento. Porque não era fingimento. Por quê? Porque era um benefício. E é isso que a doutora Raquel falou. Não é um fingimento. O emocional, ele sendo traduzido fisicamente. Né? E então as pessoas usam isso. A dificuldade, nós falamos aqui, a dificuldade de encerrar ciclos, né? A dificuldade de Eu acho que seria um dos maiores casos de doenças físicas, a dificuldade de encerrar ciclos, porque dói demais. O medo do desconhecido, né? É até uma questão de sobrevivência, né? O instinto de sobrevivência. Então, você sair de uma coisa que é cômoda, você sair de uma coisa que você está acostumado. Então, o medo, isso é intrínseco no nosso inconsciente, né? O instinto de sobrevivência. Então, às vezes, o medo da mudança é justamente isso, né? Mas acaba criando doenças no corpo físico. Agora, a questão é, para nós ajudarmos o telespectador que nos acompanha, como identificar isso? Como eu posso identificar, doutor, se eu estou, se as minhas doenças, se os meus maus são de origem psicológica?
Como que a gente consegue analisar isso, né? Quais comportamentos, como que isso se traduz, né? Para os meus clientes, né, de terapia, eu costumo ensinar alguns exercícios diários. Porque eu falo assim, olha, a pessoa vem para terapia a cada 15 dias. Eu vou ajudar? Vou. Mas depende muito mais dela. Então, é treino mesmo. Todos os dias. Então, você começar a perguntar realmente pro corpo, né? E fazer essas perguntas aí. Eu gosto muito dessa pergunta. Essa doença está trazendo algum benefício para mim? Né? Essa é a primeira pergunta assim, que eu faço para mim mesma. Né? Mas assim, quanto a dor é... Precisa de uma certa frieza, né? Sim. E conhecimento, porque como que você vai se perguntar, essa doença está fazendo sentido, trazendo algum benefício para mim? Jamais passaria na cabeça de alguém perguntar, pô, já seria intrínseco dizer que não, né? Mas analisando as situações, sim. A doença pode estar trazendo algo. Mas raciocínio, se você não precisa responder para ninguém, você vai só responder para você, teoricamente você vai responder, opa, qual o benefício eu estou tendo? Estou tendo. Você passa a olhar isso. A partir do momento que você pergunta, você passa a olhar naturalmente. Opa, qual benefício eu estou tendo com isso? Porque geralmente nós nos colocamos na posição de coitados. De vítimas. De vítima. E a vítima, ela não consegue ter esse olhar maduro, né? Mas sabe por que isso? Porque isso gera mais atenção. Isso. Se a gente ligar um jornal mesmo, só tem notícia negativa. Mas por quê? Porque é a notícia que dá ibope. Então, vende. assim, ninguém vai falar algo positivo e tal. Ontem eu até li um negócio assim, ninguém fala que... Contam que o avião caiu, mas não contam quantas decolagens ele... Exatamente. Foram perfeitas, né? Então, isso traz uma sensação de que as coisas ruins, elas dão mais atenção. Então, se eu tô com uma doença... você já reparou, assim, às vezes, uma conversa de 3 pessoas, assim, que uma vai contar... porque eu tenho X doença lá. As eu tô falando, minhas mas doenças. eu tenho essa. Exatamente. Quando as pessoas... Se você chegar num grupo de pessoas acima de 45 anos, vamos dizer acima de 50 anos, quando elas estão encerrando, se você chegar num grupo de funcionários públicos que estejam prestes a se aposentar, observe isso. Não como julgador, mas como campo de pesquisa. Observe quando você chegar num lugar desses. Você vai observar que eles disputam quem tem mais doença. A doença mais terrível. A doença mais terrível, quem tem mais doença. Muito as pessoas falam, a minha doença, olha, o meu diabetes, ele está batendo nas alturas. O meu diabetes. Mas é algo a se pensar, né? Você que está nos acompanhando. O diabetes é de estimação. De estimação. O meu reumatismo é de estimação. É de se pensar, veja. Quando você fala das suas doenças, você tem muito mais atenção do que quando você fala das suas vitórias. Porque se eu começar a falar, olha, essa semana eu vendi R$1 milhão, eu conquistei mais 20 novos clientes, eu estou abrindo uma nova empresa, eu estou comprando um carro, as pessoas vão falar, calha a boca. Calha a boca porque você está se achando demais. Por quê? Por que isso? Porque nós vivemos num mundo e um mundo em que ele está vibrando, infelizmente, nesse momento, e muito mais depois do advento de Covid, ele está vibrando muito mais na vítima, numa vibração muito mais baixa de vitimização do que numa vibração alta. Então, você não vai conectar com pessoas que estejam numa vibração alta. Então, você vai conectar com pessoas que estão numa vibração baixa. E quando as pessoas estão numa vibração alta e quando você fala algo assim, é como se você as ofendesse. E agora, as pessoas não compreendem que quando você está na vitimização, gente, é preciso compreender uma coisa, vítima não ganha dinheiro, vítima não produz dinheiro, vítima não produz absolutamente nada de positivo. Enquanto, se você quer, compreenda uma coisa, nossos queridos telespectadores, e a nossa função é essa aqui, é acordar vocês da Matrix. Vítima não produz dinheiro. Se você quer ganhar dinheiro, a primeira coisa, sai da vitimização, acorda e toma ciência que a responsabilidade é só sua. É você que precisa acordar. Agora precisa de um choque de realidade. Precisa de um choque de realidade e a gente olhar e compreender que a responsabilidade é nossa, a emoção é nossa e nós temos que olhar assim,
Fui eu que causei. Qual a emoção que eu senti isso? E eu tenho que cuidar disso. Eu tenho que cuidar desse negócio aqui. Qual foi a emoção que eu senti que eu trouxe isso para dentro de mim? Essa dor de cabeça é minha. Aonde foi que eu trouxe isso para mim? Como é que eu vou resolver isso? Se eu quero ganhar dinheiro, se eu quero fazer alguma coisa, se eu quero subir na vida, o que é que eu preciso fazer para resolver essa dor de cabeça que está aqui comigo agora? Porque não é normal ser doente. Não, mas sabe, eu vou pegar o gancho ali que você falou assim, que as pessoas trazem para elas, né? Meu reumatismo, a minha diabetes. Essa é uma das primeiras coisas também que eu... Lógico, que a pessoa que procura terapia é porque ela já quer mudar. Claro, ela já acordou. Ela já acordou. Ela já acordou. A pessoa já despertou. A partir do momento que a pessoa foi para terapia, ela, tomou responsabilidade. Eu vou procurar ajuda, porque a partir do momento que ela foi procurar a Raquel, ela falou, chama aqui, vem em mim que agora eu vou dar conta. E eu deixo bem claro que é tudo a pessoa que vai fazer. Não sou eu, não sou milagrosa. Eu vou trazer técnicas para a pessoa. Se a pessoa não aplicar, ela não vai adiantar nada. O manual, né? Então, uma das primeiras coisas é justamente isso. E vou dizer assim, que em casa, porque santo de casa faz milagre, com a minha mãe, né? A primeira coisa que a minha mãe, que eu fui ensinando a minha mãe é isso. É mudar até as palavras que você fala. Isso. A minha mãe tinha isso. Minha mãe tinha fibromialgia. E ela dizia, minha fibromialgia. É. Eu falei, mãe, você comprou? Quanto você pagou? Aí ela começou, e eu brincava com ela assim, e ela foi mudando. Então eu falava, mãe, você tem uma doença, você não é doente, né? Você está doente. E minha mãe sarou. E tem outros casos, a própria Elisângela que você conheceu, que também sofria de fibromialgia, que é uma doença que você sabe como é que é o diagnóstico, né? É uma doença autoimune. Teoricamente, se você for falar com alguém formado pela medicina tradicional, ele vai dizer que fibromialgia não tem cura. Não tem cura. É uma doença que não tem cura. E o diagnóstico da fibromialgia é por exclusão. Então você tenta fazer o diagnóstico de várias coisas. Quando você não conseguiu, não é isso, não é isso, não é isso. No final das contas é isso. Mas é completamente emocional, né? Você tem dor pelo corpo todo e dores reais, dores fortes, e você não entende o porquê. Né? E a pessoa fica num estado assim que não consegue mais fazer nada. Né? E a minha mãe hoje é outra pessoa. Essa minha amiga, mesma coisa. Mas onde que muda primeiro? Na cabeça. Mas a primeira coisa que eu falo você tem que mudar, para mudar a cabeça, você tem que mudar inclusive as palavras. Porque se você continuar falando minha, ou só continuar reclamando, o cérebro não vai entender. Falando coisas amargas, né? Porque o cérebro, ele é uma máquina que produz substâncias. Ou ele vai produzir substâncias positivas, boas, que são as minas, né? Ou ele vai produzir as substâncias, ou deixa de produzir as boas substâncias e produz substâncias nocivas, tóxicas. Agora, e isso está ligado diretamente ao que nós falamos e vemos e vivemos. Né? Porque se nós começarmos a maldizer alguma coisa, o dia todo maldizendo, reclamando, falando mal, fofocando, no final do dia você não tem energia para nada. No final do dia você está doente, você mesmo adoeceu. Eu conheço pessoas que elas adoecem, elas são venenosas. É como se uma cobra mordesse o próprio rabo. Ela fica doente com as coisas que ela mesma fala. Então ela fala coisas tão terríveis e deseja tanto mal para os outros que as dores começam a aparecer no corpo dela e ela não entende o porquê. Ela é dona das suas doenças, mas muitas vezes as doenças que nos afligem, porque veja, quando nós desejamos o mal ao outro, né, nós queremos que o outro fique doente, que o outro caia de cama, mas na verdade nós estamos porque a fofoca é um veneno que você toma para dois morrer, para a sua vítima e para você vai acabar morrendo. E sem compreender que quando nós desejamos algo, o universo é um espelho. Absolutamente tudo que nós desejamos é para nós que acontece. Então, se nós desejamos o bem vai acontecer para nós. Se nós desejamos o mal vai acontecer para nós. Então, assim, é uma loucura você ficar desejando o mal para o outro. É uma doideira. Uhum. Porque você só está desejando mal para você mesmo. Você não está desejando mal para ninguém, é para você. É uma loucura eu desejar o mal para o outro, porque é para mim que vai acontecer. Nós vivemos num país, uma cultura, onde é feio você se bendizer. Né? Você olhar no espelho e falar, eu sou lindo, eu sou bom, eu sou o melhor no que eu faço, como eu sou maravilhoso. É feio.
Mas, Shimon, nós temos que aprender, e a nossa função enquanto comunicadores, nós temos que cada vez mais incentivar as pessoas a fazer isso, incentivar as pessoas a se bendizerem todos os dias na frente do espelho. Passa na frente do espelho, olha para lá e diga assim: você está linda hoje, você está maravilhosa hoje, como eu sou linda, como eu sou maravilhosa, como eu sou inteligente, como eu sou bela, como eu sou isso, como eu sou aquilo. Mas como que uma mulher, por exemplo, uma mulher, um homem, mas nós estamos usando o exemplo do casamento, como que a mulher que às vezes é rejeitada pelo marido, tá naquela crise no casamento, como que ela consegue sair desse buraco, desse fundo de poço e dizer eu sou bela? Fazendo ela mesma, porque a primeira coisa que você vai fazer para você curar a rejeição é você se auto-amar. É você curar o amor dentro de você. É o único jeito de você curar a rejeição, é você começar a se amar. É pelo auto-amor que começa a curar a rejeição. Eu diria que é até assim um pouco, né, mais complexo, daria mais um programa só mais sobre isso. Programa. Vamos fazer outro programa sobre isso. Mas Com que assim, certeza. inclusive a rejeição é fruto de algo que eu tô reverberando. Né? Começa por aí, né? Se você está sendo rejeitado, de repente a culpa não é do seu parceiro. Shimon, isso que a doutora Raquel falou, ele bom. é muito mais profundo, é muito profundo. Isso que ela tocou é absolutamente muito profundo. Tudo o que acontece comigo, toda o retorno que eu recebo das pessoas, que eu recebo é o que eu estou vibrando, é o que eu estou refletindo para que o outro faça comigo. Inclusive a parte ruim, né? Comunicando. Você olha agora, é ruim. Você olha assim pro Shimon e fala assim: não fui com a cara dele, assim, achei que esse energia... gordinho do programa aí não tá com O que nada. eu vejo em você é o que tem em mim. Eu preciso, né, é um espelho. Não é necessariamente que eu faça a mesma coisa, ou algo em mim, na verdade, tá me incomodando e eu não tô olhando para aquilo. Então, de repente, dentro de um relacionamento, de um casamento, vamos colocar assim, de um namoro, um dos cônjuges, vamos usar o exemplo da mulher, né, que geralmente sofre bastante. O homem também sofre, mas a mulher também sofre bastante por conta do machismo, entre outras coisas, né? Num relacionamento, então, a mulher, ela recebe uma energia negativa do marido, um ciúme ou uma desvalorização, ela não é valorizada pelo marido. Shimon, eu sempre gosto de falar, porque eu não gosto de falar dos outros, eu gosto de falar... Fale de você. De mim, porque falar dos outros... Não, e outro, você sabe coisas horríveis sobre você. Cada coisa sobre mim que eu vou contar. Mas às vezes você sabe que as pessoas cuidam tanto da vida dos outros que às vezes as pessoas sabem cada coisa sobre mim que eu nem imagino. Mas as pessoas sabem cada coisa que eu nem imagino que eu faria. Coisas assim. Mas falando sério agora, eu vivi relacionamento abusivo em minha vida, né? Tóxico. E depois que eu fui buscar autoconhecimento, que eu fui compreender o que estava acontecendo, eu estou sozinha e eu estou me curando. Por quê? Porque era eu que atraía isso para mim. Por quê? Porque era fruto do que eu vibrava. A energia era sua. A rejeição que eu vibrava, o relacionamento abusivo que eu sofria, era o que eu vibrava. Era o que estava dentro de mim. Eu abusava dos parceiros? Não, mas era o que eu vibrava, era o que eu sabia receber. Como a gente repete enquanto... Era o que inconsciente estava dentro de mim, era o que eu repetia. A gente repete até aprender. Né? Como identificar? Um bom passo é a pessoa... Opa, peraí, eu preciso de ajuda. Esse é um bom passo. Esse é o primeiro passo, seria? A pessoa se conscienticiar que ela precisa de ajuda. Uma pena que demora, né? Porque que em 2 relacionamentos eu estou recebendo comportamentos exatamente iguais de pessoas que não se conhecem, não se conheceram, de culturas completamente diferentes, de educação completamente diferente. Uma forma prática. Completamente diferente. Falei, opa, alguma coisa está errada. Ou seja, os mesmos problemas com 2 pessoas diferentes, então só pode ser eu. Exatamente em mim. O problema é em mim. Por que 2 pessoas vão ter ciúmes da mesma forma, vão ser da mesma forma, e com nenhuma das pessoas eu tenho atitudes? Então, algo não está certo. Isso é uma programação do inconsciente, que também daria um outro programa.
Mas o que acontece? O nosso inconsciente é como se fosse um robô. Ele é programado, né? E como que ele é programado? Através de forte emoção ou repetição. Então, eu vou dar um exemplo básico, assim, né? Porque, como eu falei, é muito mais complexo, mas um exemplo básico. O primeiro homem que uma menina conhece é o pai. Uhum. E as primeiras emoções que ela sente é dentro do útero da mãe. E na primeira idade, né? Ali até os 7 anos. Então, tudo que ela perceber em volta, ela vai captar. Tudo que ela recebeu. Exatamente. De energia. Então, assim, se tem uma mãe que sofre com o pai e que fica assim pra ela, aí nem. Porque, né, é Homem normal. não presta. Homem não presta, homem não sei o quê. E ela tem esse exemplo de pai também, talvez o pai seja violento, ou talvez o pai seja ciumento. Não é que seja consciente, porque obviamente que conscientemente eu não quero atrair alguém que vai ser ciumento, que vai brigar comigo. Não, você vai buscar algo, olha, eu tenho que buscar uma pessoa totalmente diferente do meu pai, porque meu pai não presta. Mas essa é a consciência. Inconscientemente tá lá gravado que o homem, porque é o homem que ela tinha de exemplo, é um homem assim, como? É um homem ciumento, é um homem que em casa é violento. Isso é verdade e tal. mesmo. Quando chega na idade adulta, tem lá 10 meninos lá na festinha e tal. Tem um que ia ser teteia pra ela. E outra... Mas ela vai naquele. Ai, nossa, me apaixonei, se apaixone. Num primeiro momento, ela não sabe que ele é assim, né? Mas aí quando tá ali no relacionamento mais efetivo, aí vai vendo. Aí quando... né? A maioria não se toca, né? Porque isso é questão de estudo, mas... Aí quando a gente vai analisar, você percebe que, na verdade, ela encontrou alguém que é igual ao que ela procurou tinha no a mesma energia que ela foi criada. Ou né? igual, ou exatamente o contrário, o oposto. Então, ela repete. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela precisaria reprogramar o inconsciente dela. Então, assim, poxa... então a possibilidade de eu reprogramar o meu inconsciente... Shimon, nós podemos reprogramar tudo. Do 0 aos 7 anos, nós éramos uma esponja. Então, estávamos programando de forma inconsciente. Hoje, não. Hoje, nós podemos reprogramar, limpar aquilo que tinha e programar de forma consciente. Nós vamos apagar tudo o que aconteceu? Não vamos apagar. Mas nós vamos reprogramar aquilo de forma consciente com o que nós queremos para agora. Então é possível, através de um trabalho psicológico, primeiro de um trabalho de autoconhecimento, de descobrir que isso não é bom para você. Eu vejo muitas pessoas com dificuldade de se desapegarem de relacionamentos abusivos, tóxicos, né? Aquele cônjuge, ele consegue fazer a pessoa ser... Não é que o cônjuge consegue, é ela que se coloca na posição de totalmente dependente daquele outro cônjuge e sem ele não há vida. É escolha da pessoa, mas aí volto lá na questão da sobrevivência. O inconsciente, pro inconsciente, aquilo é uma questão de sobrevivência. Então, como ele vê aquilo como a forma certa, ele vai continuar mantendo a pessoa ali naquilo, né? Agora, quando a pessoa busca ajuda, por exemplo, passou por 2 relacionamentos iguais, meu Deus, mas eram pessoas diferentes, eu já tinha mudado e tal, eu queria ir, mas repetir. Voltou. Aí, peraí, o que tá acontecendo? Aí procura ajuda e tal. É lógico, aí o profissional, ele vai analisar, né? Então, vamos dizer, chega pra mim algo assim, eu vou analisar e vou ver onde que tá repetindo. E aí a gente vai passar técnicas, vai trabalhar com a pessoa, mas vai depender muito mais da pessoa. Porque o que acontece? É a autorresponsabilidade. Aquilo que a gente falou da escolha e da autorresponsabilidade. Às vezes, você olha... Às vezes não, 100% do caso, e vou dizer que por experiência própria, aí quando você olha, você vê que é tudo você. Né? Vou dar um exemplo. Chega assim a pessoa, é porque eu fiz isso pra fulano, isso, mesmo assim ele foi lá e me traiu. Você fez porque você quis. Né? Isso é duro pra pessoa. Mas, a partir do momento que você tem ciência disso, nossa, eu tinha uma escolha diferente, e eu posso escolher diferente agora. Geralmente nós agimos como crianças, né? Eu não queria, eu fui forçado, não é minha culpa. Ninguém foi forçado a nada. Né? Exato, como ela disse. Olha, ninguém te pediu, né? Ninguém te obrigou, ninguém te amarrou e te levou para a igreja e fez você casar. E você sabe o que é muito pior? O que é muito pior quando você não. Quando nós vamos olhar a fundo, quando fizemos aquilo que nós dizemos, eu fiz tudo e ainda assim ele me traiu, nós já sabíamos que ele ia trair. Nós fizemos sabendo que ele ia trair para que ele se sentisse culpado quando fosse trair.
E tem um perfil de pessoa... É muito louco. Ficar devendo pedrinha, É né? muito louco tudo isso, gente. É muito doido. É uma coisa Pra assim... eu continuar lá reclamando, né? Porque daí, às Exatamente. vezes, isso também é um outro, né? Às vezes a pessoa precisa daquilo pra ela continuar sendo vítima, porque eu tenho que ter... O meu objetivo de vida não é fazer mais nada. É só assim, eu chegar aqui e chorar. Ai, você sabe que minha vida... Então, é um chorar para as amigas, vicioso. chorar para a mãe. E eu gostaria de analisar com vocês um perfil de uma pessoa que ela foi abusada na infância, apanhava muito na infância. Aí casou com um homem agressivo. Então ela apanhava do pai. Ela era obrigada a fazer determinadas atividades porque o pai exigia, certo? Aí casou com uma pessoa que abusava também, fisicamente, psicologicamente. O primeiro casamento. Segundo casamento também a mesma coisa. E hoje essa pessoa, ela não aceita ajuda, porque qualquer um que venha ajudá-la e fale a verdade, ela coloca como se fosse aquele pai ou aquele ex-marido que está tentando mandar na vida dela. Então ela não consegue ser ajudada, ela não consegue ser resgatada daquele buraco que ela entrou, porque agora todo mundo machuca. Qualquer coisa que falam, dói. Qualquer coisa que falam, estão tentando se aproveitar dela. Veja que dificuldade dessa pessoa. E quanto mais a verdade você falar para ela, pior fica a situação dela. Eu vejo que não há uma... Eu acho que ela vai passar o resto da vida sendo desse jeito. Até o momento que ela decidir assumir a responsabilidade sobre a vida dela. Nada é sobre os outros. Tudo é sobre nós mesmos. Muito bom. Nada é sobre os outros. Até a hora que ela decidir assumir a responsabilidade sobre a vida dela, e não importa o que os outros falarem para mim, é sobre os outros. E mesmo no meu papel de terapeuta, por exemplo, eu fico realmente neutra, né? Sem julgamentos, não importa o que vier. Então, se a pessoa vem, às vezes alguém que trouxe, e eu percebo na pessoa que ela não está preparada, ainda não decidiu, ela não tem escolha. Exatamente, a pessoa não está preparada, então, né? E às vezes, algumas pessoas elas vão passar pela vida nesse papel, mas é um direito dela. Se ela não quer assumir a responsabilidade sobre a vida dela, eu não posso obrigar, Raquel não pode obrigar, você não pode obrigar. Porque sempre aparecem anjos querendo nos ajudar. Sempre vão aparecer pessoas dispostas a tirarem você do buraco em que você está, ou da caverna, ou da toca em que você está se escondendo, e te ajudar. Mas não há como te ajudar mentindo para você. Eu vou até ser um pouco dura, talvez, no que eu vou falar. Mas até no ajudar, a gente tem que tomar um certo cuidado. Porque assim, talvez eu esteja me colocando numa posição de superioridade em relação a outra pessoa. Uhum. Porque assim, se eu vou lá te ajudar, é porque, olha, eu sou melhor que você, então eu vou te ajudar. Uhum. Então, enquanto não... Entendeu? Nesse sentido, não tô... Mas enquanto não for escolha da pessoa mesmo... Ela que tem que procurar. Né? Ela Lógico, que tem que você querer. pode ajudar de outra forma, assim, conforme a pessoa tá pedindo pra você, óbvio que sim, né? É dever nosso como pessoa, enfim, né? Mas nesse quesito, como eu falei, ela pode ir... Assim, podem levar ela, olha, eu vou, sei lá, o Deepak Chopra tá aqui, ele vai te atender. Não importa quem seja. Se ela não tiver... Se ela não é o terapeuta, é a pessoa. Quer dizer, então no seu atendimento de terapeuta, dependendo do perfil da pessoa, você vai avaliar que você não está pronta para se curar. Se ela quiser continuar vindo, tudo bem, né? Lógico que eu tenho métodos, principalmente perguntas como aquela que eu fiz. Uhum. E, às vezes... joga lá uma isca, né? Uhum. E a pessoa vai pra casa e talvez aquilo desperte nela dali um tempo. É algo que, poxa, ela tinha razão, né? Mas eu não posso obrigar. E daí se a pessoa vem, ela pode fazer 10 sessões, 20 sessões, não vai mudar nada, pra mim nem é interessante. Claro, porque você não está sendo efetiva, né? Não tô sendo efetiva e a pessoa vai dizer assim, não, teu método não funciona. E é ela que não está preparada. Agora, uma das dificuldades é justamente você abrir mão, né? Até do seu mal, até do seu mal-estar, da sua má... Né? É o que a Raquel falou. Qual benefício essa pessoa está tendo em permanecer assim? Sempre tem um benefício.
Quando nós optamos, sempre são escolhas, Simão. Quando nós optamos por permanecer com algo, é porque algum benefício nós estamos tendo. Qual é o benefício que eu estou tendo para permanecer nesta situação? Algum benefício eu estou tendo. O benefício das pessoas me olharem como vítima, o benefício de eu estar sozinha, porque até eu estar sozinha é um benefício. O benefício de eu não precisar me dispor a me relacionar com mais ninguém, porque também é um benefício. Também é um benefício. Há uma positividade, né? Uma certa positividade. Sim. Agora, uma curiosidade. Nessas terapias, nós temos a presença majoritária de homens ou de mulheres? Mulheres. Sempre mulheres. As mulheres, elas buscam muito mais ajuda, né? Os homens, assim, talvez por serem mais racionais. A gente pode generalizar, porque tem muita mulher racional, né? Sim. Mas acho que pela cultura mesmo, pelo menos no Brasil, né? A cultura mesmo, assim, de que terapia é frescura. Há muito pouco tempo ainda tinha essa coisa de que terapia era coisa pra gente louca. Não, né? chamam até hoje o depressivo de vagabundo. Exatamente. Ele não quer trabalhar. Mas não, existe uma doença psicológica e ela é uma das maiores doenças existentes da nossa época. Exato. Então são mulheres. E qual é o caso, o caso mais comum? O motivo mais comum por que elas pedem ajuda? Hoje é ansiedade. Ansiedade, síndrome do pânico, acho que é o que mais... Porque a ansiedade... Veja, síndrome do pânico. A ansiedade acaba gerando a síndrome do pânico. Já é um nível bastante evoluído de uma depressão, né? Não, tem pessoas que não conseguem mais sair de casa. Ela chega num nível de ansiedade tão grande que qualquer movimento fora daquela rotina coloca ela em pânico, né? E... Enfim, e é das mais, assim, lógico que a gente vai investigando, né? A gente vai, eu sempre brinco que são camadas de cebola. Porque às vezes a pessoa, eu sempre busco a resposta da pessoa, né? Eu trabalho dessa forma. Não sou eu que vou dizer assim, então você tem isso, ou é assim, ou é por causa disso. Não, sempre é o inconsciente é a pessoa que vai responder. Eu só lanço as perguntas. Mas a gente faz um trabalho com a pessoa que ela, às vezes, chega lá e... Um exemplo, já chegou gente assim que tá lá, vai lá me procurar porque ela tá com ansiedade, ela acha que é porque o casamento dela não tá bom. Isso. Um exemplo, isso, né? Mas é um bom ponto. Aí, quando a gente vai lá, né, fazer o trabalho, porque eu não compro essas ideias, né? Eu deixo que a pessoa fale e tal. Mas quando você vai conversando, aí você vai fazendo as sessões, aí você vai fazendo as técnicas, você pede pra pessoa eu peço comprometimento realmente. Eu falo, se não for se comprometer, aí não adianta porque não vai funcionar. Fala a verdade. Então, comprometimento. Então, a pessoa fazer os exercícios que eu passo para fazer em casa e tal. E a gente vai descobrindo que aquilo não... A raiz daquilo não é o casamento. O casamento talvez já até esteja com algum problema por conta de outra raiz. Consequência já. É uma consequência. Então, eu já tive casos assim que a pessoa me procurou já a ponto de separar. E que ela olhava assim, né? Porque meu marido é isso, meu marido é aquilo, porque meus filhos assim e tal. E com o tempo, ela percebeu que não era isso, que o problema era realmente nela. É a forma até de ela olhar para as coisas, lógico, né? Como eu falei, tô falando aqui por cima. É um panorama. Temos que é um contexto muito maior, né? Traumas de infância, coisas assim que a pessoa nem imaginava que estava lá dentro do inconsciente, e de repente ela começa a lembrar. E aí vai limpando, e ela começa a vida começa a fluir. Casamento, eu tenho vários depoimentos, né? Do quanto que a pessoa mudou a vida dela. Ela consertou aquela... Exatamente. Muito bem. E eu estou aqui assistindo esse programa, estou passando por esse problema. Como que eu faço para fazer contato com a doutora Raquel? Eu acho que dá para deixar depois o meu endereço do Instagram, né? E meu telefone. Eu atendo online também, porque hoje com essas terapias existem técnicas que são corporais, até porque ajudam vamos dizer, são coadjuvantes ali dessa terapia, mas eu atendo muitas pessoas online, inclusive até de longe mesmo. Então, por quê? Porque efetivamente funciona, né? Então, atendo online, hoje por Zoom é tudo tão tranquilo, tão fácil, né? E facinho de resolver, só querer. Eu acredito que depois de um programa desse, com uma discussão tão evoluída como esta, as pessoas, aquele que achava que tinha um problema, que
e sentir algo diferente, hoje ele já tem certeza que ele pode procurar ajuda. Ele pode procurar ajuda e que ele deve procurar ajuda. E compreendendo que é sempre comigo, não é nada com o outro. Sempre está em mim. Acho que temos que partir daí, né? Daí. Sempre a responsabilidade é minha, não é do outro, não é do meu marido, não é do meu filho, não é da minha esposa. A responsabilidade é só minha. O problema está comigo e sou eu quem tenho que resolver. Muito bem, eu quero agradecer a doutora Raquel, que foi apresentada a nós pela doutora Júlia. A doutora Raquel agora passa a ser parte aqui da família Neuras, né? Seja bem-vinda. Ai, gratidão. E obrigada. teríamos que fazer mais 2 ou 3 programas sobre ao menos sobre essa temática, né? Ao menos. E quiçá em breve teremos a doutora Raquel lançando sua mentoria. Isso será muito legal, muito importante, porque eu vejo que ela tem a capacidade de ajudar muitas pessoas a mudarem de vida, melhorarem de vida, a qualidade de vida, que é tão buscada hoje, e muitas vezes a qualidade de vida não está no dinheiro em que você ganha, mas naquilo que tem dentro da sua cabecinha. E tudo que eu aplico, todo conhecimento que eu aplico, eu já usei em mim. Comecei sempre em mim. Olha só, isso é muito importante. Qualquer técnica que eu trabalhe, que eu aplique, é porque eu já usei em mim. Porque a minha vida realmente mudou muito, principalmente nos últimos 10, 12 anos, assim, para melhor, né? E eu construí isso aos poucos. E eu fui a pessoa que já sentou no divã e que, quando a terapeuta olhou para mim assim, né? Você fez porque quis, eu queria matar a terapeuta, né? Verdade. Até que nossa, ela tinha razão, né? E a partir do momento que eu tomei a responsabilidade disso, eu mudei. Então, eu vejo o quanto que eu mudei. Eu tomava muito remédio mesmo. Eu tinha todo que é tipo de doença. Enfim, né? Sempre tinha uma dor aqui, uma dor ali e tal. E hoje, nossa, hoje eu tenho uma saúde perfeita. Hoje você mudou de vida e pode mudar a vida. Ajudar a mudar a vida. Tem a solução, né? Isso. Para mudar a vida de muitas pessoas. Nós agradecemos. Hoje você mudou de vida e você pode ajudar as outras pessoas a mudarem de vida. Eu acho que todos nós deveríamos ter esse papel aqui. Nesse plano terreno, nesse plano terrestre, né? De sermos luz, de transformarmos a vida das pessoas. É um papel do programa, inclusive. Eu acho que é uma obrigação nossa, realmente, quando você descobre isso, passar. Não consegue guardar mais para si. Hoje nós estamos aqui na televisão levando um conteúdo. Nós não estamos aqui promovendo creu, promovendo dancinha de TikTok, que é muito bom. Mas nós estamos aqui trazendo algumas verdades que poderão mudar a sua vida e te colocar novamente em equilíbrio, né? Que é o que nós buscamos, transformar a vida das pessoas aqui no programa Neuras, mas neuras no sentido de arrancar as neuras que te prendem no lugar de dor, no lugar de sofrimento e permitir que você viva com felicidade. Um abraço a você, nós voltamos na próxima semana com o programa Neuras. Tchau, tchau. Doutora Júlia, você faz um trabalho de mentoria, né, para deixar aquele profissional ali que está tendo um desempenho normal, você consegue potencializar isso, não é? Exatamente, Simão. Eu faço uma mentoria de aceleração de crescimento. Ah, legal. Eu faço tanto aceleração de crescimento do profissional, quanto aceleração da empresa. Numa mesma mentoria, ou eu atendo o profissional, ou eu atendo a empresa como um todo. Legal. Nesse momento, eu estou atendendo, são 5 empresas, para fazer o upgrade delas. Da empresa. Pode citá-las? Posso citá-la. Vou citar um case que eu estou atendendo nesse momento, que eu fiz um grande evento esses dias com ela, que é exatamente um exemplo do que eu faço. Certo. Eu estou atendendo uma empresa que é do ramo imobiliário, e eu precisava posicioná-la, porque ela quer entrar em nível nacional, e nós vamos para nível nacional e para nível internacional. É uma empresa que vende imóveis no litoral de Santa Catarina. Então, nessa empresa eu atendo não só uma pessoa da empresa, eu atendo todos os sócios da empresa, tanto da empresa do Paraná quanto da empresa de Santa Catarina, e nós criamos uma joint venture no meio de tudo isso para gerir os negócios que vão acontecer a partir daqui. Que legal. A partir da mentoria.
o que acontece a partir disso? A partir disso, todos os resultados da empresa, eles são centuplicados. Eles não são quintuplicados, eles são centuplicados. Por quê? É isso que faz o papel da mentoria, a aceleração de todo o crescimento. Coloca o indivíduo no caminho que ele deve andar, certo? No caminho que ele deve andar e precisa multiplicar os seus resultados. Multiplicar os seus resultados fazendo diferente tudo o que ele já faz. Eu tenho que pegar a empresa, entender aquilo que ele é muito bom, que ele faz diferente de todos os seus concorrentes e acelerar aquela característica dele. É aquela característica dele que a minha mentoria Inside Out vai acelerar. E aí, a partir disso, eu acelero fazendo mais daquilo que ele sabe fazer, em lugares diferentes. Muito bom. E você vai até a empresa, vai até o profissional fazer um atendimento na empresa dele? Como que é essa logística? Eu faço todo o trabalho dentro da empresa dele, com ele e todo o acompanhamento. Nessa empresa específica que eu te citei, eu criei toda a estratégia de posicionamento dele, todos os eventos dele, fui eu que criei e eu que estou realizando os eventos dele. Foi o primeiro evento de lançamento, foi realizado dia 7 de dezembro. Acontecerão mais 22 eventos durante o ano de 2022 pelo Brasil e 4 deles fora do Brasil, sendo 2 nos Estados Unidos e 2 na Europa. Muito legal. E para fazer contato com a mentora, a doutora Júlia, como que eu faço contato contigo? Pode mandar mensagem nas minhas redes sociais, que toda a minha equipe está acessando todo o tempo e já direciona. Pode entrar também no meu site, juliastresk.com.br, entra em contato que a minha equipe já retorna. Legal. Juliano, como que eu posso participar desse movimento Mastermind? Que bom que você me pergunta isso, Shimon, e muitas pessoas lá fora também podem estar pensando nisso. O Mastermind é uma escola de negócios que está no Brasil inteiro. Você que faz parte dos Campos Gerais, você pode estar se conectando conosco pelo meu Instagram, @JulianoMacedoOficial. Nós somos uma escola representante oficial da Fundação Napoleão Hill. Então, todo livro que você encontrar em qualquer livraria relacionado ao nosso escritor e fundador Napoleão Hill, um dos livros mais lidos do mundo, é Quem Pensa Enriquece. Verdade. É o 9º livro mais vendido da história da humanidade. Esse livro é de Napoleão Hill. Vai ter a citação do Mastermind na última folha. Então, a Mastermind é especialista em desenvolver pessoas dentro de programas de treinamentos voltados para liderança, gestão, vendas, oratória e autoconhecimento. E você que tem interesse em saber mais um pouco, o Jameson tem algumas informações relacionadas a isso para você. E como o Juliano salientou, nosso treinamento de liderança, ele está presente no Brasil inteiro, em vários países. E se você quiser fazer parte desse time de masterminds, dessa equipe fantástica, você tem a chance de ganhar uma consultoria. Aqui vai estar o link do nosso WhatsApp e o QR Code para você entrar em contato conosco e nós vamos te dar de presente uma consultoria gratuita nos comportamentos que a gente desenvolve dentro dos nossos treinamentos. A nossa turma de 2022 de janeiro já está praticamente quase fechada. Estamos só com 70% das vagas já preenchidas, então tem poucas vagas. É só você entrar ali e se cadastrar que a gente tem o prazer de atender você. Boa! É isso mesmo. E você, queridos, que estão nos assistindo aqui, se desafie, se lance e venha conhecer para que nós possamos te auxiliar a romper esses ciclos que estão te atrapalhando e te auxiliar a atingir o máximo do teu potencial. E você pode ser um parceiro desta marca de sucesso, Neuras, né? Trazendo, agregando o seu empreendimento, agregando a sua marca ao que nós estamos apresentando aqui. Faça contato conosco e saiba mais.